Aqui estamos novamente. Agora vamos para o quarto exemplo. Se você vem, eles vão ficando mais complexos, mas nesse caso aqui, ele não é difícil, ele não é complexo. Só que esse aqui a gente trouxe como exemplo porque ele mostra um conceito importante. É só para guardar esse conceito, certo? Imprimir o índice par é o nome do exemplo. Esse exemplinho, esse quarto exemplo. Faça um programa que receba um número inteiro positivo n e em seguida ele recebe e armazena os n números em um vetor. Ao final, o programa vai imprimir apenas o elemento cujo índice é par e separados por espaços. Tem uma observação aqui embaixo que fala para considerar o índice 0 como um número par. Ok? Vamos lá. Vamos ver o exemplo aqui de entrada, se a gente entendeu. E vamos analisar a lógica. Primeiramente, ele pede um programa que ele recebe um número inteiro. Eu vou agora seguir meu processo de lógica e ficar escrevendo a minha lógica aqui embaixo, só para me organizar e ver se eu compreendi. Depois eu vou ver os exemplos de entrada. A primeira coisa, eu vou ler um número inteiro. O usuário vai digitar esse número inteiro. E em seguida, esses N números, a gente vai receber N números. N números. Só que vocês já fizeram isso, né? 1000 vezes. Essa leitura de N números precisa ser realizada dentro de um vetor. Antes, como fazíamos? Antes colocávamos dentro de uma única variável. Utilizamos para isso uma repetição, porque não tem como a gente receber N números se a gente não sabe nem quanto é o valor de N. Então, a gente utiliza uma repetição contada, somente por isso. Só que essa repetição contada, ela fazia um percurso, né? Não é isso? Que ia, tudo isso a gente já aprendeu, de 0 até N. 1000 números, 2000, 3000, 5000, não tem problema. O valor, mesmo que seja muito grande, não é problema para mim, porque eu vou proceder do mesmo jeito. A facilidade da repetição contada é essa. Eu repetir quantas vezes precisar. Agora, a diferença é que eu não vou receber dentro de uma variável. Eu vou armazenar já diretamente em múltiplas variáveis. Cada um dos seus N números vai ter sua própria variável. E aqui vem aqueles conceitos, mas eu vou criar N variáveis? Não, eu não vou criar N variáveis. Eu vou criar uma única variável, se pode ser chamada como variável. Na verdade, eu vou criar um vetor, que esse vetor ele vai conter minhas N variáveis. Então, eu vou resolver meu problema porque eu, através de um vetor, já armazeno todos os valores, todos os N valores, eles vão ficar registradinhos. Logo, uma vez, eu vou conseguir, assim, usar todas as vezes que eu precisar. A nossa grande vantagem de vetores. Então, vamos, então, fazer a leitura, cada número, dentro e colocar dentro do vetor. Aonde? Na sua posição.
Então, o que vai permitir saber qual é a variável respectiva de cada número vai ser pela posição. E essa posição, ela vai ser indicada pelo contador. A gente vai aproveitar o contador para fazer essa posição. Então, eu já tenho bastante coisa, né? Agora, uma vez lido todos esses números, eles vão ficar preenchidos bonitinhos. O que o programa quer? Agora que começou. A diferença. O programa, ele quer imprimir apenas os elementos cujo índice é par. Ele quer saber aqueles números, ele quer imprimir aqueles números que a posição, não o elemento, cuidado, não é o elemento, é a posição. A posição é par. Então, eu preciso, eu posso fazer aqui mesmo no mesmo for, não preciso abrir outro for. Aqui mesmo dentro, eu posso aproveitar e uma vez que foi lido, eu quero então perguntar se essa posição em que foi armazenado é par. Como eu sei que posição é conte, eu vou ver se conte é par. Então, eu vou verificar se o índice, que é a mesma coisa que o contador, é par. Se for par, imprimir o número, na verdade, eu vou imprimir o número. Cuidado. Ele verifica se a posição é par, mas o valor que vai imprimir é o valor do número que está na variável referenciada pelo índice ou pela posição par. Cuidado, que isso aí é um erro comum, confundir o que eu vou imprimir. Bom, com isso eu já tenho a lógica do problema. Eu só preciso ver essa observação aqui, que o índice, quando o índice é zero, é considerado como par. Então, se vocês lembram, sempre meu vetor, ele começa na posição zero. O primeiro elemento, então, ele vai sempre se imprimir, porque ele já está numa posição par. Só lembrar dessa observação para quando estivermos programando. Agora é seguir a lógica e codificar em JavaScript. Lembra? Vamos seguir nossa lógica, como a lógica já está detalhadinha, fica mais fácil. Ler um número inteiro. Nosso comandinho de leitura. Vejam que N é a mesma coisa que a quantidade de números, tá? N é a mesma coisa que a quantidade de números. Depois, eu vou receber todos esses números utilizando repetição contada, né? E dentro, eu vou fazer a leitura de cada um desses números. Então, eu vou aproveitar meu prompt daqui. Só que tem um detalhe. Os números, eles são inteiros. Então, eu tenho que fazer aquela transformação em inteiro. E especificar que é o número inteiro. Tanto aqui como aqui embaixo.
Uma vez lido, aqui que está o detalhe. Esse número ele vai ser automaticamente colocado dentro do vetor. Então, eu preciso declarar um vetor. Esse vetor eu posso chamar, vou chamar até de vetor, que se declara com o nome do vetor igual, abre colchete e fecha colchete. Então, eu já sei que foi criado um vetor e esse vetor posso usar para armazenar cada um dos meus elementos. Para denotar cada um dos elementos dentro do vetor, eu coloco o nome do vetor, abro o colchete e dentro eu vou referenciar com a posição de cada um dos elementos, que seria o índice. E como o nosso índice, ele não é mais que conte, porque a gente está aproveitando o contador para referenciar cada uma das variáveis pela sua posição, então eu sei que eu vou armazenar dessa forma. Eu já preencho, eu já faço a leitura e agora eu vou perguntar se essa posição, como conte representa a minha posição, eu quero saber se conte é um número par. Eu utilizo uma estrutura condicional. Como se sabe que o número ele é par? A gente tem aquela formulação de que o resto da divisão por 2 é zero. Se o resto da divisão por 2 é zero, eu sei que o número é par. Então, eu vou saber que conte é par com essa formulação. E eu vou imprimir, então, o quê? Eu vou imprimir o número que eu coloquei dentro do vetor. Se sua posição é par, imprimo o elemento. Então, o elemento seria o próprio vetor em conte. E eu já tenho a minha saída. É essa a saída que está sendo solicitada, imprimir o número, certo? Uma vez que eu fiz isso, eu já praticamente finalizei o meu programa. O que estaria faltando? Ajustar detalhes, ver se a saída está correta. Se vocês veem, a nossa saída, ela deve aparecer separada por espaços. Se deve aparecer separada por espaços, eu preciso adicionar um espacinho para que ele coloque um espaço entre um elemento, uma saída e outra. Com isso, parece que está tudo certo. Eu vou testar, vou verificar primeiro se tem algum errinho. Lembrem que com o algoritmo, a lógica, ela é só para nos orientar, ela seria um comentário. Não esquecem de comentariar se vocês fizeram a mesma coisa. Tendo comentado a minha lógica, vou dar uma olhada aqui no meu programa. Para organizar, eu gosto de que todas as minhas variáveis elas fiquem declaradas. Não é obrigatório, só o vetor que é obrigatório, mas as outras variáveis não são obrigatórias elas ficarem na declaração. Mas fica muito mais organizado o programa. Então, pelo que parece, está tudo ok. Vou submeter. E estou muito feliz porque, sem um erro, eu consegui gerar a minha saída. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido esse exemplinho. E vamos passar para o próximo, que já seria o quinto.